Olá pessoal, eu sou o professor Alex e nós vamos trabalhar a disciplina de Ciências Naturais, falando um pouco hoje sobre os estados físicos da matéria, focando nas mudanças desses estados físicos. Para começar, nós temos que relembrar o que é matéria, que foi um assunto de uma outra aula. Matéria é tudo aquilo de que é feita uma coisa que ocupa um lugar no espaço, tem massa e peso e pode impressionar os nossos sentidos. Ela tem volume, pode ser palpável, tem um peso, é constituída por outras coisas como os átomos e nós podemos ver, podemos sentir o cheiro, o gosto e etc. Então, quais são os estados básicos da matéria? Os estados físicos básicos da matéria são três: o sólido, o líquido e o gasoso. Nós vamos trabalhar essa aula sempre associando esses estados físicos com a água, porque é uma coisa que nós temos aí em nossas residências e nós podemos entender melhor se associarmos com a água. O sólido tem partículas bem próximas, bem unidas. Essas partículas, os átomos que formam essa matéria, eles estão juntinhos, formando algo que seja palpável, algo que nós podemos, por exemplo, colocar em nossa mão e ela vai continuar com a mesma forma. A água no estado sólido é o que nós chamamos de gelo. Nós podemos, por exemplo, pegar um cubo de gelo e colocar em um recipiente, em um prato, em um copo, na nossa mão, e ele vai continuar sempre naquele mesmo formato. Ela tem uma forma, um volume que é visível, que é sempre o mesmo, e ele vai ser palpável, pegável. A forma líquida da matéria tem as partículas que a compõem um pouco mais afastadas, tanto que, se nós associarmos a água no estado líquido é aquela que nós bebemos. Se nós colocarmos a água na forma líquida em nossa mão, por exemplo, ela vai escorrer por entre os dedos. Isso acontece porque as suas partículas mais afastadas não dão uma forma certinha para essa matéria. Então ela não é tão palpável quanto a água no estado sólido, por exemplo. Já no estado gasoso, associando a água também, a água no estado gasoso é o vapor de água. Essas partículas no estado gasoso estão muito afastadas das outras, não tendo um volume, uma forma que se defina. O vapor de água, nós podemos vê-lo quando estamos ali próximo, por exemplo, ao espelho do banheiro, que nós respiramos e sai aquele vapor que embaça o espelho do banheiro. Como eu falei, o estado sólido ele é palpável. Um tijolo, por exemplo, ele tem um volume, uma forma, ele ocupa um espaço definido. Quando nós vamos construir um muro, por exemplo, nós colocamos um tijolinho do lado do outro e ele permanece sempre nessa mesma forma. Já o estado líquido não vai ter uma forma definida. A forma desse líquido será a forma do recipiente em que ele se encontra. Por exemplo, nós podemos colocar a água em garrafas, em jarras, e ela, sempre no estado líquido, tomará a forma desse recipiente em que ela se encontra. Já no estado gasoso, por ter partículas afastadas, ele vai preencher todo o espaço que para ele está disponível, estando, por exemplo, dentro de uma bolha de chiclete. Mudanças no estado físico da matéria, ou transformações físicas da matéria. Essas transformações recebem nomes diferentes de acordo com o estado físico da matéria que elas se transformam.
do sólido para o líquido recebe o nome de fusão. Por exemplo, quando a água em forma de gelo se transforma em água líquida. A vaporização é a transformação do estado líquido para o estado gasoso. É quando nós colocamos, por exemplo, uma água para ferver em uma panela. Essa água líquida se transforma em vapor de água. A condensação é a transformação da água do estado gasoso para o estado líquido. Quando você tira uma garrafa ou um refrigerante bem gelado da geladeira e coloca em cima da mesa, por exemplo, você repara com um certo tempo desse recipiente em cima da mesa que se formam pequenas gotículas por fora do recipiente. O que aconteceu? Vazou água de dentro da garrafa e foi para fora? Não. O que aconteceu foi esse vapor de água, a água no estado gasoso que nós temos no ar, se transformou. Ela mudou de gás, do estado gasoso, para o estado líquido, por conta que o recipiente estava gelado. Então, essas gotículas que ficam por fora da garrafa, na verdade, é o vapor de água se transformando em líquido por fora do recipiente. Isso é condensação. A solidificação é a transformação de um líquido em um sólido. É quando a gente coloca uma forminha cheia de água no congelador da geladeira e essa água no estado líquido passa para a forma sólida para formar os cubos de gelo. Se acontecer uma transformação do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo intermediário líquido, nós temos uma transformação chamada de sublimação. E o inverso do gasoso para o sólido, novamente sem passar pelo intermediário, que é o líquido, a gente chama de ressublimação. A naftalina, por exemplo, está em estado sólido. E quando a gente coloca ela no guarda-roupa, isso era um costume que vem aí antigo, sempre colocar no guarda-roupa para evitar alguns micro-organismos crescerem, nós vamos ver que essa naftalina vai reduzindo o seu tamanho com o passar do tempo. Mas nós não vemos nenhum líquido. Ela é sólida, mudou de estado físico, mas não se transformou em líquido. Ela passa diretamente para o estado gasoso, liberando uma essência que afasta os micro-organismos. Também é o mesmo caso do gelo seco, que está no estado sólido e se transforma diretamente para o estado gasoso, formando aquela fumacinha. O inverso acontece na formação da geada, onde o vapor de água, água no estado gasoso, se transforma diretamente em sólido, em gelo, cobrindo os ambientes. Quando falamos de vaporização, nós podemos diferenciar dois tipos: a evaporação e a ebulição. A evaporação nós podemos observar quando nós colocamos as roupas no varal. A água do estado líquido que estão lá nas roupas que a mamãe lavou em casa ou que você lavou em casa se transforma em vapor de água, saindo das roupas, da camiseta e indo diretamente para a atmosfera. Enquanto a ebulição, nós observamos quando colocamos água para ferver, para fazer uma comida, um café, um chá. Qual a diferença visível dos dois processos? Na ebulição, que é essa da chaleira, da panela de água, nós temos a formação de bolhas, enquanto na evaporação, naquela da camisa molhada,
quando a água líquida se transforma em água gasosa, em vapor de água, nós não temos formação de bolhas. Nós não observamos na camiseta a formação dessas bolinhas. Essas transformações ocorrem por influência da temperatura e nós classificamos elas em processos endotérmicos e processos exotérmicos. No processo endotérmico, há ganho de energia. Então, há um ganho de calor, né? Fica mais quente. Enquanto os processos exotérmicos, há perda de energia. Então, fusão, que é do sólido para o líquido, e vaporização, que é do líquido para o gasoso, e sublimação, do sólido para o gasoso, são processos onde há ganho de energia. São os processos endotérmicos. Enquanto o inverso, gasoso para o líquido, líquido para o sólido e gasoso para o sólido, a perda de energia, ficando mais frio. Então, são processos exotérmicos. As mudanças de estado físico da matéria podem também ter influência da pressão atmosférica. A pressão atmosférica no nível do mar é de 1 atm. Aqui, por exemplo, nessa linha tracejada, nós temos o nível do mar. A pressão nesses pontos do nível do mar tracejado é de 1 atm. Enquanto existem lugares onde nós temos uma pressão mais alta ou uma pressão mais baixa. Isso varia de acordo também com a altitude. Abaixo do nível do mar, nós temos uma pressão maior, enquanto acima do nível do mar, nós teríamos uma pressão menor. Nesse ponto C e no ponto B, que estão abaixo dessa linha tracejada, a pressão é maior. Por isso, por exemplo, que os mergulhadores precisam de treinamento para suportar essa pressão quando eles descem aqui para o fundo do mar. E lá em cima de uma montanha, como nós temos menos gases, os gases são rarefeitos, nós temos uma pressão também menor do que quando nós estamos em cidades, em locais que estão no mesmo nível do mar. Quando nós colocamos, por exemplo, associando aqui já com as mudanças de estado físico, colocamos um alimento, uma batata, um feijão, alguma coisa para cozinhar em uma panela de pressão, nós estamos aumentando essa pressão. E isso interfere no ponto de ebulição da água, que é quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, formando aquelas bolinhas. Naturalmente, na pressão de 1 atm no nível do mar, a água tem seu ponto de ebulição em 100 graus Celsius. Já quando ela está com uma pressão muito alta dentro da panela de pressão, ela vai ter o ponto de ebulição em 120. Aumentou a pressão, aumentou o ponto de ebulição e é por isso que ela demora mais para virar vapor, dando um tempo para que esse alimento dentro dela cozinhe, fique mais mole, mais rápido. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham aprendido os fatores que fazem com que haja a mudança de estado físico da matéria e quais são esses estados, como são chamadas essas transformações. Até a próxima aula. Tchau, tchau.